Muito bom dia a todos! E hoje nós vamos falar como descomplicar a prática de inteligência de negócios para que você possa entregar valor para o negócio e assim se destacar na organização e crescer profissionalmente. Esse tema é importante, mas é bom salientar que inteligência de negócios não é uma prática simplificável. Porém, existe sim a possibilidade de descomplicar essa prática de inteligência de negócios. E para isso, então, eu gerei uma checklist com algumas dicas para vocês, para que vocês consigam ter um sentido, criar um sentido, um direcionamento para você começar a produzir valor para o negócio e assim embasar tomadas de decisões executivas e com isso se destacar na organização. Para quem não me conhece, sou Armelle, conhecida como Mel, e eu ajudo profissionais multidisciplinares a crescerem para funções executivas ou então para organizações em quais desejam trabalhar para cargos desejados, tá? E esse crescimento profissional de profissionais multidisciplinares eu faço através do desenvolvimento de competências analíticas e estratégicas, ou seja, eu ajudo esses profissionais a se tornarem experts em inteligência de negócios, porque se tornar expert nessa área não é só, algo para profissionais que vão trabalhar numa área de inteligência na empresa. Muitos profissionais dentro da organização precisam entender como produzir inteligência de forma colaborativa, multidisciplinar e inteligência de negócios com todas as suas declinações. Então, seja inteligência de produtos, de mercado, tecnológica, jurídica e assim por diante. E há mais de 20 anos eu assessoro empresas de médio e grande porte no estabelecimento, então na otimização dessas práticas de inteligência de negócios. E hoje, então, nós vamos falar sobre como descomplicar essa prática de inteligência. Lembrando que inteligência de negócios não é algo simplificável, porém existe a possibilidade de descomplicar essa prática, a abordagem que nós vamos adotar para começar a deslanchar e produzir essa inteligência. Então, eu preparei um checklist, peguem suas canetas, seus cadernos para fazerem algumas anotações. Então, vamos lá, como descomplicar? Primeira coisa, primeira dica do nosso checklist, você vai ter que entender, primeiro, antes de mais nada, é ter muito claro as expectativas em relação a essa produção de inteligência de negócios. Por que, afinal das contas, eu vou ter que me envolver nessa produção de inteligência de negócios, tá certo? E a primeira coisa que tem que ser reconhecida é a diferença entre o que a inteligência vai permitir que a gente entregue para a liderança, para a organização. E o que a inteligência vai permitir que a gente entregue é valor. Não é só resultados, é sim valor. Ou seja, um embasamento para direcionar o rumo do negócio para próximos momentos, Um embasamento para a tomada de decisão executiva. E isso representa valor para a liderança. Não é só você entregar resultados que a inteligência vai te proporcionar, porque entregar resultados é o que está na sua job description, é o que está esperado do seu cargo. Então, a inteligência ela vai nos permitir ir um passo além, entregar valor. E isso realmente vai te permitir ser destacado, entrar no radar da liderança. E a inteligência de negócios, ela não é produzida nunca, a não ser que haja a necessidade de fundamentar alguma tomada de decisão. Então, a partir do momento que há necessidade de se tomar alguma decisão, sim, a gente entra nessa produção de inteligência de negócios. Caso contrário, não há necessidade de produzir inteligência, tá certo? Então, inteligência é a primeira consideração, entender bem quais são as expectativas, ir além de resultados, ir além da entrega de resultados. E 2, embasar tomadas de decisões diversas. Isso é o bem maior, o grande propósito, a proposta de valor, dessa prática nossa. É importante que, claro, essas expectativas que a gente tem que ter em relação à produção de inteligência sejam bem alinhadas com todos os envolvidos,
com todos que vão ajudar na produção dessa inteligência, essas expectativas precisam ser muito bem alinhadas. Segunda dica do nosso checklist agora, entender que essa produção de inteligência representa valor para o negócio e, consequentemente, representa um grande potencial para o seu crescimento profissional. E, novamente, o que é esse crescimento profissional? Crescimento profissional para uns pode ser, sim, alcançar uma função executiva, sair de um modo executor e entrar na trilha executiva. Crescimento profissional, para outros, pode muito bem querer dizer ir trabalhar numa empresa que a gente admira. Pode também querer dizer alcançar um cargo, né, diferente, um cargo que a gente almeja, que talvez não seja uma função executiva, mas um cargo desejado. Então, crescimento profissional pode querer dizer diversas coisas, pode querer dizer termos mais responsabilidades, mas independentemente da sua definição, né, e da sua pretensão em relação ao seu crescimento profissional, a inteligência de negócios, ela pode ser sim seu passaporte, porque ela representa valor para o negócio. Por que ela representa valor? Porque ela vai ajudar a fundamentar diversas tomadas de decisões executivas. Então, o propósito é realmente ajudar a embasar a definição ou refinamento da estratégia do negócio, né? Ela tem um apelo muito estratégico, essa produção de inteligência. Claro, ela pode também ajudar a fundamentar decisões táticas, eventualmente, né? Por exemplo, decisões de ordem comercial, que são muito mais ágeis, muito mais recorrentes, táticas às vezes, mas antes disso, né, o propósito da inteligência é, antes de mais nada, fundamentar tomadas de decisões executivas. Então, a partir do momento que você se torna capaz de produzir esse valor para o negócio, com certeza você entra na trilha executiva, com certeza você começa a ser percebido como um potencial executivo. E não é todos, né? Não são todos que conseguem, de fato, desenvolver as habilidades para produzir essa inteligência, tá? Mas isso, com certeza, pode ser seu passaporte. Então, entender, né, o potencial que a inteligência de negócios representa para o seu crescimento profissional também faz parte do nosso checklist de descomplicação dessa prática de inteligência, entender muito bem por que eu vou me envolver nisso. É trabalhoso? É trabalhoso. Por que é trabalhoso? Porque é altamente analítico e estratégico. Porém, vale muito a pena a partir do momento que a gente busca a crescer profissionalmente, tá certo? Essas competências, né, atreladas à nossa capacidade de produzir inteligência, elas são altamente demandadas por qualquer tipo de organização hoje. Por quê? Em função do volume gigantesco de dados e informações que a gente tem ao nosso dispor, a gente precisa de cabeças pensantes que vão conseguir extrair direcionamentos, né? Inteligência a partir desse volume todo de dados. Então, realmente, né, essa capacidade de produzir inteligência, as empresas estão sedentas por ela. Então, ok, nós estamos com 2 dicas ao nosso checklist por enquanto. E a terceira dica, nós vamos também ter que entender qual que é o nosso papel, qual que é o papel que você pode desempenhar nesse processo todo de inteligência de negócios. Afinal das contas, onde que eu me encaixo nessa produção de inteligência? Bom, eu ter isso muito claro vai também ajudar a descomplicar por onde que eu começo. O que eu vou ter que fazer para realmente me destacar com essa produção de inteligência? Porque quando a gente se envolve na produção de inteligência de negócios, a gente pode assumir vários papéis. Então, a gente pode ter um papel mais executor ainda, né? A gente pode se envolver com questões de coleta, de manipulação de dados, de triagem de dados, tá certo? Então, é uma coisa mais operacional, é uma coisa mais mão na massa, no sentido executor da função aqui. Mas eu posso me envolver na questão analítica. E essa questão analítica, ela é uma mina de ouro, porque é ali que acontece a produção de inteligência. É a partir do momento que você se envolve na aplicação de técnicas analíticas,
que vão te permitir transformar dados e informações em inteligência, ou seja, em opções e recomendações, que a gente abrevia de ORs, para embasar tomadas de decisões diversas. Então, seu envolvimento, seu papel com a condução de processos analíticos ou com a geração de insights analíticos no processo de inteligência de negócios pode também corresponder a um papel que você assuma. E, na verdade, é ali que está o grande valor. Uma vez os dados coletados, uma vez a triagem, a organização desses dados feita, ou seja, muitas vezes com o uso de tecnologias, então a gente vai se envolver nessa questão analítica. E como profissionais mais experientes na prática de inteligência de negócios, a gente pode muito bem chegar até a conduzir processos analíticos com o envolvimento, com a participação de profissionais multidisciplinares. Nós vamos desenvolver o domínio de técnicas analíticas, e que é uma das duas principais ferramentas de uma prática de inteligência. E é ali que está o poder, porque é ali que acontece a real produção de inteligência de negócios para embasar decisões. Muito bem, pessoal. Então, como quarta dica do nosso checklist aqui, você vai precisar entender e desenvolver as principais habilidades que vão te permitir produzir essa inteligência. Porque não é chegar lá cru, tentando fazer alguma coisa, isso não vai funcionar. Você vai precisar se instrumentalizar com algumas ferramentas, com algumas metodologias, frameworks e técnicas analíticas que vão te permitir, sim, produzir essa inteligência. Então, você vai precisar desenvolver certas habilidades, e essas habilidades são habilidades analíticas e estratégicas, e também comportamentais. Isso daqui é importante, entender quais são essas principais habilidades e realmente desenvolver, colocar essas habilidades em prática. Isso daqui é realmente fundamental, porque sem essas habilidades você não vai conseguir se tornar um expert em inteligência de negócios. E essas habilidades, vejam bem na importância delas, elas foram apontadas como sendo competências do futuro por diversas instituições reputáveis, como a McKinsey, a Accenture, mas também o Fórum Econômico Mundial. Não é que elas constam dentre as competências do futuro. Não, não. Elas são as primeiras da lista do Fórum Econômico Mundial. Saber analisar dados, ter competências de pensamento crítico, ter competências estratégicas, analíticas, não são dentre as competências do futuro, são as primeiras da lista. Vão lá conferir, não é brincadeira. Então, assim, se você for desenvolver essas competências, óbvio, né, você vai se tornar um profissional cobiçado, porque o futuro, a gente já está vivendo ele, não é mesmo? Então, são competências realmente que vão nos permitir sermos retidos pela organização, porque nós teremos, assim, competências do futuro, que vão permitir, né, sense-making, ou seja, a extração de sentido a partir de grandes volumes de dados. E aí, à medida em que vocês forem desenvolver essas habilidades, vocês vão ter que já colocar elas em prática. Não adianta ficar obeso de conhecimento, não. É ir desenvolvendo essas habilidades e ir colocando elas em prática ao vivo, desenvolvendo um projeto piloto de inteligência que vai nos permitir criar um primeiro caso de sucesso e já colocar realmente mão na massa, entender, né, como usar, como usufruir desse conhecimento analítico e estratégico. E é a isso que eu me dedico há mais de 20 anos, o desenvolvimento das competências analíticas, estratégicas e comportamentais de profissionais multidisciplinares e que querem realmente participar da entrega de valor para o negócio, ou seja, da geração de inteligência de negócios para embasar decisões executivas. Então, vamos lá para a nossa próxima dica, a nossa quinta dica do checklist, de você, né, entender quais são as iniciativas pequenas e grandes que vão te permitir
se tornar protagonista do estabelecimento da adoção de uma abordagem de inteligência de negócios na empresa e também do estabelecimento de uma cultura orientada a dados analisados, não só a dados analisados, ou seja, uma cultura orientada à inteligência, muito mais do que a dados. Então, como que você pode protagonizar o estabelecimento, né, de uma tal cultura, a adoção de uma abordagem de inteligência de negócios, para que a organização comece a reconhecer o valor que essa produção de inteligência tem, e para que você então consiga de fato se destacar na organização e crescer para aquilo lá que você almeja. Então, isso daqui vai envolver pequenas e grandes iniciativas da sua parte. Então, você precisa entender, delinear quais poderiam ser essas iniciativas que vão te permitir protagonizar isso daqui na empresa. E realmente vai desde coisas descomplicadas até coisas mais sofisticadas, mas você vai ter que entender bem, né, quais são essas iniciativas para você, né, poder deslanchar e começar realmente a contribuir para isso. Então, vamos lá para a nossa próxima dica, sexta dica do nosso checklist, que é fundamental entender de uma metodologia de inteligência. Por que é importante isso? Para a gente deslanchar. Por que isso vai descomplicar o nosso trabalho? Porque o uso de uma metodologia de inteligência vai te permitir dar estrutura ao seu pensamento, vai te permitir dar estrutura a um primeiro projeto de inteligência de negócios. Graças ao uso de uma metodologia, a gente vai definir algumas dimensões que vão ser chave para o desenvolvimento do trabalho de inteligência. E aí, graças ao uso de uma tal ferramenta, que é uma das duas super ferramentas de inteligência, metodologias e técnicas analíticas. Então, a partir do momento que você escolhe uma metodologia, tudo o que você vai fazer em termos de inteligência, você vai fazer de acordo com essa metodologia. Ela vai ser seu norte para poder produzir inteligência. Por onde que eu começo? Qual que é o meu ponto A? Onde que eu estou hoje? Qual que é a situação hoje? E essa situação envolve a identificação de uma problemática ou de algumas problemáticas que vão ter que ser resolvidas pelo negócio. Então, esse é ponto A. Onde que eu tô? Quais são as problemáticas que a organização tem? Qual que seria uma primeira problemática a ser endereçada através de um projeto de inteligência? E aí, essa metodologia, ela vai também te fazer enxergar o ponto B. O que é o ponto B? O ponto B é justamente chegar à resolução dessa problemática. Chegar realmente a dar caminhos para a organização à luz da resolução dessa problemática. E a partir disso, da definição do ponto A e do B, eu vou ter que roteirizar minha chegada do A para o B. Essa roteirização, ela passa pelo uso, pela aplicação de uma metodologia de inteligência, que vai me dar justamente o passo a passo do A para o B. Então, essa metodologia ela é chave. A gente não fica lá entrando cegamente em bancos de dados, tentando coletar freneticamente alguns dados. Não. A gente toma alguns passos para trás para poder pular mais longe. E isso envolve, antes de mais nada, aplicar a metodologia, porque graças a ela, você vai conseguir identificar, formatar, formular a problemática a ser endereçada. Então, fundamental o uso de uma metodologia. A metodologia com a qual eu trabalho, que eu desenvolvi, é a metodologia do modelo dinâmico. Alguns já conhecem, né? Uma metodologia que já fez suas provas em diversas organizações e em diversos mercados, tá certo? Então, isso é o primeiro passo, antes de eu me jogar cegamente lá e fuçar em bancos de dados gigantescos, não. Eu quero dar estrutura ao meu pensamento e a projetos de inteligência diversos. Isso é um primeiro grande passo em inteligência. E é a primeira grande ferramenta que a gente precisa dominar, profissionais envolvidos na produção de inteligência. E aí, pessoal, sexta dica do nosso checklist. Nós vamos ter que também
entender como montar um quebra-cabeça analítico. Também isso é ouro. A partir do momento que a gente é capaz de escolher técnicas analíticas, acoplar técnicas analíticas uma na outra, uma com a outra, para criar todo um fluxo lógico e analítico e estratégico, para criar direcionamentos para a tomada de decisão, com certeza a gente entra no radar da liderança, com certeza a gente entra na trilha executiva, porque sabe quantos profissionais são capazes de fazer isso? Pouquíssimos, pouquíssimos, lhes garanto. Então, sim, montar um quebra-cabeça analítico. Vejam bem que existe mais de 100 técnicas analíticas à disposição nossa. E não são técnicas, novamente, quaisquer, são técnicas que foram feitas, desenvolvidas, adaptadas ao contexto de inteligência. Então, nós precisamos começar a dominar algumas dessas técnicas analíticas, um conjunto inicial, né, de técnicas analíticas. E aí, à medida em que a gente vai ganhando experiência, a gente incrementa a nossa lista, né, de técnicas aos poucos. Mas primeiro a gente precisa dominar algumas técnicas que vão ser amplamente aplicáveis para tratar das problemáticas do nosso negócio. Como que eu vou escolher então? Poxa, muitas vezes você precisa um pouco de mentoria para saber escolher quais técnicas, né, merecem ser estudadas por mim, tá? Depende realmente da natureza das problemáticas que sua empresa vai ter. Mas, de qualquer modo, existem, sim, né, técnicas relativamente amplamente aplicáveis e que valem muito a pena dominar. E essas técnicas, o que elas vão nos permitir fazer? Pegar todo esse gigante volume de dados, de informações, as bases de conhecimento que a gente terá criado a partir desse volume de dados e informações e transformar tudo isso em direcionamentos para tomada de decisão, tá? Então, a gente vai colocar todos esses dados, informações e conhecimento em processos analíticos. Desses processos, nós vamos extrair opções e recomendações, que são os instrumentos para tomada de decisão, opções e recomendações, que são elementos altamente analíticos e estratégicos e que vão nos permitir embasar decisões executivas, tá? Que vão nos permitir também fazer uma entrega executiva, não executora. A gente não vai ficar lá entregando relatórios dessa espessura de dados e informações, porque isso daí não é acionável, isso não serve para nada tal qual. Nós vamos fazer graças ao uso de técnicas analíticas e o que elas nos permitem fazer entregas executivas. Isso é um outro nível de jogo, isso é um outro tipo de entrega, não é executora não, é executiva. Então, graças a esse tipo de entrega, novamente, a gente vai se destacar, a gente vai começar a ser percebido como um potencial executivo. Então, fundamental, né, saber fazer isso. E como que eu vou saber, né, quais técnicas acoplar a outras? Então, isso vem um pouco com a prática, por isso que a prática não pode esperar. À medida em que você vai conhecendo de técnicas, você precisa saber colocar elas em prática, desde já vai lá, de forma destemida, tá certo? Vai lá, coloca isso em prática. Há um primeiro caso, há um caso piloto, né? Isso vai te permitir ganhar na experiência. Vai lá para o campo de batalha, porque nada falha o campo de batalha analítico. Então, isso foi nossa sexta dica para descomplicar, né? Entender por onde começar, o que eu faço, o que eu tenho que entender para produzir inteligência. Nossa oitava dica, entender quais são os tipos de projetos de inteligência que vão me permitir me impulsionar no negócio, na organização, eventualmente para uma função executiva, se é isso que eu almejo, se é isso que representa crescimento profissional para mim. Então, quais são os tipos de projetos de inteligência que eu vou atacar? Isso eu preciso criar um portfólio de projetos de inteligência de negócios, tá certo? Então, o que poderiam ser exemplos de projetos que vão ter o potencial de me impulsionar, né, para uma função executiva, para um cargo que eu desejo, para um aumento salarial, seja qual for. Por exemplo, otimizar o user or customer experience, né? Tem alguns tipos de projetos que realmente são estrelas nesse momento que a gente está vivendo. Um deles é justamente
essa otimização do User Customer Experience, porque o cliente hoje ele compra muito mais do que um simples produto ou serviço, concordam? Ele compra uma experiência como um todo. E um diferencial competitivo hoje se constrói muito nessa questão em cima desse User Customer Experience, não tanto sobre a venda de um simples produto ou serviço. Então, criar inteligência para otimizar essa experiência do cliente, meu Deus, vai te colocar nos holofotes aí no negócio. Um outro exemplo de um tal projeto de inteligência que tem o potencial também de te impulsionar dentro do negócio é lançar produtos e serviços inovadores, tá? Inovação é um tema estreitamente ligado ao tema de inteligência de negócios, estreitamente, tá? E ser capaz, de fato, de inovar, né? De lançar novidades e inovações, fundamental isso. E um trabalho de inteligência pode ajudar a organização a fazer isso e vai te colocar novamente, né, no radar da liderança, a partir do momento que você for capaz de produzir uma tal inteligência voltada para o lançamento de produtos e serviços inovadores. Outro exemplo, digitalizar a atuação da empresa. Eu acho que se isso não ficou saliente desde o começo da pandemia, então não sei o que acontece. Porque, de fato, né, isso daqui tem o potencial de se tornar exponencial para a organização, independentemente de se ela vende um produto físico ou um serviço, né? Então, ser capaz de digitalizar a atuação da empresa, meu Deus, pode trazer, né, frutos para a organização que também vão te permitir ser destacado. Isso daqui é ouro também para o negócio. Outro exemplo, reinventar o modelo de negócios, porque uma vantagem competitiva hoje em dia, ela se constrói muito em cima de processos inovadores, de modelos de negócios inovadores, muito mais do que em cima de produtos e serviços. Percebem? Tem muitos exemplos no mercado. Então, assim, também gerar inteligência voltada para reinventar o modelo de negócio da organização. Meu Deus do céu. Isso daí é um baita de projeto de inteligência, se você for capaz de desenvolver ele. Isso também vai te impulsionar. O que é um modelo de negócio? É basicamente a fórmula de como a organização cria, entrega e capta valor no mercado. E aí, às vezes, o seu produto ou serviço, ele pode ser muito semelhante com, talvez, o da concorrência, mas o que vai te diferenciar pode ser, sim, seu modelo de negócios. E para que um modelo de negócio seja reinventado, que é muito favorável, requer inteligência de negócios, requer, então, capacidade analítica estratégica. É importante reinventar, revalidar, às vezes, o modelo de negócio de vez em quando, sim, porque isso representa muito a base sobre a qual a organização compete, tá certo? Então, um projeto de inteligência voltado para alguns desses temas que eu trouxe aqui para vocês é muito importante. Vai te permitir novamente se destacar, vai te permitir entrar na trilha executiva, tá certo? Percebem aqui, não é qualquer projetinho assim, né? Requer o quê? Colaboração, requer multidisciplinaridade, requer competências analíticas estratégicas. Mas, como eu costumo falar, não tem almoço grátis. É um princípio econômico, mas que vale muito aqui, né? Não tem almoço grátis. Isso daqui é para quem é determinado, para quem vai fazer o esforço de investir no desenvolvimento de suas competências. Não é para qualquer um, mas, ao mesmo tempo, com o tamanho do esforço, vem o tamanho do retorno. Muito bem, vamos lá para a nossa próxima dica, que é entender o que a gente teria de opções de projeto piloto. Então, a gente precisa ter isso claro também, para poder deslanchar. Quais são, de fato, a gama de projetos piloto, né, que poderia nos permitir criar um primeiro caso de sucesso, mostrar o antes e o depois da inteligência de negócios para a liderança. Então, um projeto piloto não precisa ser necessariamente o projeto mais prioritário que a organização tem. Não precisa endereçar a problemática mais importante da organização no momento. Não, porque muitas vezes a problemática da organização mais importante no momento pode ser algo de grande escala. E talvez a gente não tenha ainda
experiência do campo de batalha para poder desenvolver um projeto numa tal escala. Então, a escolha de um piloto pode ser, sim, um piloto de menor escala, mas que certamente vai nos permitir gerar um caso de sucesso num tempo razoável. O que eu entendo por tempo razoável? Entre 5 e 8 semanas. Não mais do que isso. Quando eu ouço, o ano que vem nós vamos ter a prática de inteligência já melhor rodada, nós vamos já ter um primeiro caso gerado. Meu Deus, ano que vem? Daqui a 6 meses, gente? Não, de jeito nenhum. Você deve ser capaz de produzir um primeiro caso de sucesso entre 5 e 8 semanas. Vão por mim, estou falando por experiência de mais de 20 anos. Então, não é no ano que vem, não. Isso daí é uma ilusão. Isso daí não tem nada a ver. A prática de inteligência, já mencionei isso, ela não tem razão de ser, a não ser que ela seja ágil. Então, a gente tem que escolher um piloto que vai nos permitir isso. A criação de um primeiro caso de sucesso num tempo razoável, que vai envolver um pequeno grupo de pessoas e que vai ser tanto o ponto focal do projeto, ou seja, o grupo de trabalho central, e uma pequena rede. Não precisa ser uma rede extensa, porque uma rede extensa de pessoas que vão contribuir mais pontualmente a nível de coleta, a nível de análise, quem sabe, é difícil de gerenciar. A partir do momento que ela é grande, é difícil de gerenciar. Então, nós precisamos de uma rede curta e pequena, enxuta, para começar. E uma rede, um grupo de trabalho, vejam bem, de amigos, de pessoas com quais a gente consegue contar, que não vão ir a contrafluxo do que a gente está querendo estabelecer na organização, que não vão ter uma mentalidade só executora, porque só executora não vai nos levar onde a gente quer com a produção desse projeto piloto. Então, nós precisamos escolher bem, né, o grupo de trabalho inicial que vai nos permitir fazer essa alavanca significativa através da produção de um caso de sucesso, tá? De um piloto. Então, nós precisamos delinear quais são as opções de projetos piloto que a gente tem à nossa disposição aqui. O que a gente poderia atacar logo de cara, né? O que a gente poderia atacar? E aí vamos escolher. Existem 3 frentes de trabalho possíveis: inteligência, planejamento, vigilância e suporte, mas basicamente o projeto piloto precisa ser escolhido ou dentro da frente de planejamento ou dentro da frente de vigilância. O que é isso? Um projeto de inteligência que vai permitir garantir o alcance de uma certa meta da organização, ou um projeto de inteligência que vai permitir que a organização seja apta ou a tirar proveito de alguma oportunidade ou enfrentar algum risco que vai surgir lá fora, no ambiente externo à organização, tá? Então, nós precisamos escolher esse piloto dentro de uma dessas 2 frentes. A frente de suporte, ela vai requerer que a gente tenha produzida os 2 outros tipos de inteligência primeiramente. O que é a frente de inteligência de suporte? Que a gente gere embasamentos para tomada de decisões voltadas para definir o rumo do negócio assertivamente para um próximo momento. E então, graças a esse piloto, nós vamos, de fato, ter proatividade. Nós não vamos esperar que o nosso chefe imponha isso na gente. Não, nós vamos ter senso de iniciativa para produzir esse primeiro caso de sucesso. Nós não vamos esperar que isso nos seja demandado. Não é assim que funciona. A gente tem que ter senso de iniciativa. Temos que correr atrás inteligência. E, pessoal, nós vamos lá para nossa última dica, que é de entender como organizar no nosso dia a dia para gerar inteligência. Porque o nosso dia a dia, a gente sabe, é muito atribulado, mas a partir do momento que a gente quer fazer uma diferença para o negócio, entrar consequentemente na trilha executiva e crescer profissionalmente, a gente precisa se organizar minimamente para poder fazer isso acontecer. Não é nas nossas horas vagas, não, que a gente não tem hora vaga, não é mesmo? Então, nós vamos ter que organizar o dia. Claro, parte do nosso dia, no começo, boa parte do nosso dia vai ser dedicado à entrega de resultados, porque é para isso que eu fui contratada pelo negócio, para entregar resultados. Então, 80, 70% do nosso dia precisa ser dedicado a justamente a entrega desses resultados esperados.
tá? Isso é inevitável. Mas o resto do dia, para qual eu tenho que ter energia. Então, eu tenho que fazer gestão de energia no meu dia. Em que momento eu sou mais produtiva? Em que momento eu me sinto com um pique de energia? Isso não é negligenciável. Mas de 20 a 30% do meu dia eu preciso dedicar à entrega de valor para o negócio. E a gente apontou para a diferença entre a entrega de resultados e a entrega de valor, não é mesmo? São duas coisas distintas. Entregar valor é entregar inteligência. E eu preciso dedicar parte do meu dia a fazer isso. Então, a gerar esse primeiro caso de sucesso, a entender como colocar em prática as duas super ferramentas de inteligência, que são metodologias e técnicas analíticas, a garantir o envolvimento do grupo de trabalho, da rede de inteligência. Eu preciso ter uma dedicação. E à medida em que eu for ser reconhecida pela alta liderança, eu vou poder certamente dedicar cada vez mais do meu dia à geração desse valor. Cada vez mais. Eu vou me afastar cada vez mais da entrega só de resultados. Eu vou me afastar cada vez mais de um modo executor. Por quê? Porque eu vou entrar na trilha executiva, eu vou ser demandada por entregas de valor. As pessoas, a liderança vai me chamar para discutir o que fazer, não mais como fazer, porque como fazer é executor, o que fazer é executivo. Então, à medida em que eu vá realmente mostrando o valor, entregando inteligência, eu vou conseguir dedicar cada vez mais do meu dia à geração desse valor, até que eu tenha a minha recompensa, que é crescimento profissional de alguma forma, aumento salarial, crescimento para uma função executiva, novo cargo desejado, enfim, o que você entender por crescimento profissional, tá certo? Então, isso foram as nossas 10 dicas. Então, resumidamente, primeira dica, entender para que serve a inteligência de negócios e alinhar expectativas. Segunda dica, entender o potencial que a geração de inteligência de negócios representa para o seu crescimento profissional. Inteligência pode ser seu passaporte. E entender a seguir, número 3, qual é o papel que você pode desempenhar no processo de inteligência do negócio. Qual que é o papel que você pode desempenhar? Você tem que ter isso muito claro em mente. Quarta dica é entender e desenvolver, colocar desde já em prática as principais habilidades analíticas, estratégicas e comportamentais atreladas a geração de inteligência, ou seja, de valor para o negócio. Quinta dica, entender quais são as pequenas e grandes iniciativas que você pode protagonizar para garantir que a organização adote uma abordagem de inteligência para trabalhar, para fundamentar decisões. Sexta dica, entender e aplicar uma metodologia de inteligência. Isso é o primeiro passo para operacionalizar algum projeto de inteligência. Antes de mais nada, você precisa de uma metodologia. Eu trabalho com modelo dinâmico. Sexta dica, entender como montar um quebra-cabeça analítico, porque é ali que você vai conseguir extrair inteligência a partir de dados, informações e bases de conhecimento, somente aplicando técnicas analíticas. Oitava dica, entender quais são os tipos de projetos de inteligência que vão te permitir realmente se impulsionar para a trilha executiva. Não são quaisquer projetos, tem alguns projetos estrelas e nós demos alguns exemplos disso. Nona dica, entender quais são as opções que você tem para desenvolver um primeiro caso de sucesso, um projeto piloto. Tem várias possibilidades, mas é um projeto que vai te permitir gerar um primeiro caso de sucesso. E a 10ª dica que nos demos foi de entender como organizar seu dia a dia para gerar inteligência de negócios. Isso não é negligenciável, não é de qualquer jeito, não é nas suas horas vagas. E em conclusão, então, realmente esse checklist eu trouxe do campo de batalha. Eu atuo há mais de 20 anos nessa área, né? Novamente eu assessoro empresas no estabelecimento dessas práticas. Eu treinei milhares de profissionais no desenvolvimento de competências analíticas e estratégicas. Então, tudo que eu trago nas lives para vocês é realmente com a experiência do campo de batalha, inspirado, né, de todas essas consultorias que eu faço para organizações, tá?
E por que eu trouxe esse tema hoje? Porque muitas vezes profissionais vêm para mim falando assim, poxa, por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Então, esse checklist, ele vai te ajudar a descomplicar sua abordagem para produzir inteligência de negócios, tá certo? Quais são as considerações iniciais que você tem que ter claras no papel para poder deslanchar? Quais são as primeiras definições que vão te permitir criar sentido e direcionamento para você produzir inteligência, tá? Esse checklist, ele foi pensado nessa ótica, tá certo? Então, eu vou lhes perguntar, o que você está esperando para gerar inteligência? Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada pela participação. Desejo um bom dia. Au revoir, merci.